Ficou muito claro que o Corinthians cai bastante de desempenho sem o Yuri Alberto, né? O time não tem um reserva à altura e nenhum jogador que tenha o mesmo papel tático do Yuri, né? Ele não é bem um centroavante, ele é um atacante que procura espaços em velocidade e se infiltra na área e finaliza relativamente bem. Eu disse relativamente bem. E você pode pensar que a grande diferença na ausência do Yuri é nos gols marcados, né? Isso fica claro principalmente nos clássicos e contra as equipes da Série A do Brasileirão. Contra o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino, Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense, com o Yuri em campo, o Corinthians marcou 1,14 gols por jogo. Sem ele, essa média cai drasticamente para 0,60 gols por jogo. Ou seja, a produção ofensiva quase dobra em jogos competitivos quando ele joga. Mas os números mais impactantes são os defensivos, eu realmente não esperava isso. Por incrível que pareça, né? Com o Yuri, o time sofreu apenas 6 gols em 10 jogos. Sem ele, foram 9 gols em 9 jogos. Sugere que a presença dele ajuda na retenção de bola no ataque e na pressão defensiva, né, inicial, a pressão alta lá contra o time adversário. A defesa simplesmente se sai 40% melhor com o Yuri em campo. Mas se o Corinthians não tem reposição à altura nem técnica, nem taticamente em seu elenco, qual seria a solução? O Corinthians precisa de alguém para entrar e manter o desempenho do time quando o Yuri não está. Ou ainda pior, né, para o Corinthians. O Yuri pode ser vendido no meio do ano e aí que realmente a vinda de alguém que possa desempenhar o seu papel é vital. Então fica aí até o final do vídeo para você ver como o Corinthians pode se livrar de jogadores que não estão desempenhando e nem vão desempenhar e trazer esse substituto ideal que saiu de uma ideia aqui minha da cabeça e o SofaScore, eu vi lá os números, corroboram com a minha ideia. O primeiro objetivo é se livrar de Pedro Raul. O Corinthians cometeu um grande erro ao trazer esse centroavante que claramente não consegue desempenhar nem parte do fraco brilho que ele teve em outras equipes, vide Goiás e Ceará. Ele poderia ser usado em uma transferência definitiva para adquirir o substituto ideal do Yuri Alberto. Outros jogadores que deveriam ser usados na negociação, mas por empréstimo, são os jovens formados nas categorias de base. Kaique, Dieguinho e Guinegão poderiam ganhar rodagem e retornar após um ano fora de Itaquera. Mas tudo isso depende se Yuri iria ou não ficar no Corinthians, né? Se o cenário for da venda do Yuri, o Guinegão teria que permanecer para ser o reserva deste substituto ideal. Mas, finalmente, né, chega de enrolação, quem seria esse substituto? Kevin Viveiros. O centroavante colombiano do Atlético Paranaense tem velocidade, força, até mais do que o Yuri, né? E a busca pela finalização objetiva, sendo o atacante perfeito para entrar no lugar do Yuri. Seja como reserva, nesses momentos em que o Yuri está lesionado, ou enfim, ou seja para assumir de vez a camisa 9 em caso de venda do Yuri Alberto no meio do ano. Para mim, antes mesmo de buscar os números no SofaScore, eu já, né, como eu comentei, eu já achava o Viveiros o cara ideal para entrar no lugar do Yuri, mas vejam os números, né? São uma coincidência incrível, assim, são exatamente 30 participações em gols dos dois, somando os anos de 2025 e 2026. Mas como o Corinthians, né, poderia trazer o Kevin Viveiros para jogar em Itaquera? O atacante colombiano, que é apenas meses mais velho que o Yuri, né, vai completar 26 anos agora em abril, é a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Foram 27 milhões e meio de reais por 70% dos direitos federativos. 30% ainda permanece com o Atlético Nacional, lá da Colômbia. A operação teria que se concretizar somente no final do ano, né, já que o Viveiros não poderia mais atuar pelo Campeonato Brasileiro e nem a Copa do Brasil em 2026. Até lá, o Corinthians já teria se capitalizado com possíveis vendas do André, do Bidon e até mesmo do próprio Yuri Alberto.
além de não ter renovado, né, com o Memphis Depay. Isso, gente, é um outro assunto, vamos ver o que vai acontecer. Com o dinheiro, seria possível adquirir 30% do Atlético Nacional e envolver os direitos definitivos do Pedro Raul, mais os empréstimos do Kaique, Dieguinho e talvez o Guinegão, dependendo ou não da saída do Yuri, como eu comentei, né, para conseguir a maior parte da porcentagem do Atlético Paranaense, digamos 50% dos 70% que eles têm, né, deixando o time de Curitiba só com 20% do atacante e o Corinthians com 80%. É algo possível? Possível é, mas não é provável, né? A ótima fase do Viveiros faz com que simplesmente seja mais fácil para o time de Curitiba negociar sua saída diretamente para o exterior. Vai do Corinthians ter um poder de convencimento muito acima do atual, né, para poder apagar a fama de caloteiro e conseguir adquirir o Kevin Viveiros para o lugar do Yuri Alberto. E aí, o que você achou dessa ideia de trazer o Viveiros para ser o substituto, reserva ou, enfim, assumir a camisa 9 do Corinthians, né? É uma tentativa aqui, vamos ver se essa ideia chega até lá o Corinthians. Eu acho uma boa, assim, perfeita substituição e seria uma adição gigantesca para o elenco do Corinthians. Mas, acabando esse vídeo, comenta aí, enfim, deixa os comentários. E eu sugiro para você continuar vendo os vídeos aqui do canal. E a ideia é Neymar na seleção, sim ou não. Tem 2 vídeos aqui para você ver o lado positivo e o lado negativo do grande craque da seleção brasileira, ou ex-craque da seleção brasileira, enfim. Assiste aí.